A estrada quebrada, vozes no escuro. Era uma noite fria de outono, o tipo de noite em que o vento uiva entre as árvores e o mundo parece ter encolhido até caber em uma estrada solitária. Marcos, um motorista de caminhão experiente, dirigia pela rodovia que ligava duas pequenas cidades do interior. Havia trabalhado o dia todo, entregando cargas pesadas, e só queria chegar em casa. Mas aquela noite guardava algo que nenhum manual de direção ensinaria. A estrada estava deserta. Poucos carros passavam, e a luz amarelada dos postes aparecia em intervalos espaçados, deixando longos trechos de escuridão quase completa. Marcos sentiu um arrepio, como se alguém estivesse observando de dentro da mata densa que cercava a rodovia. Ele riu baixo, tentando afastar o medo. Afinal, ele conhecia bem aquela estrada, ou pelo menos achava que conhecia. Ao se aproximar de uma ponte antiga, o caminhão começou a trepidar estranhamente. Era uma ponte conhecida, mas os sons que surgiam eram diferentes. Madeira rangendo, metal estalando. Antes que pudesse reagir, o caminhão pareceu se mover para um lugar diferente. Quando olhou pelo retrovisor, percebeu que a estrada atrás dele não existia mais. Os postes sumiram, substituídos por uma escuridão que parecia sólida. Marcos freou bruscamente. O caminhão parou, e o silêncio tomou conta do ambiente, exceto por um som estranho, um sussurro. Primeiro, pensou que era o vento, mas a voz tinha clareza, parecia murmurar seu nome. Marcos, Marcos. O coração disparou. Tentou ligar o rádio, mas não havia sinal. O celular? Sem sinal. Nada. Só aquela ponte à sua frente, que agora parecia mais estreita, instável, e um nevoeiro começou a subir do chão, envolvendo o caminhão. A madeira da ponte rangia a cada passo que ele dava. Marcos sentiu vontade de sair do veículo, mas algo o impedia, como se uma força invisível mantivesse preso ao volante. Ele respirou fundo e decidiu seguir em frente, devagar. Cada metro percorrido parecia interminável. O nevoeiro engrossava, e o som dos sussurros aumentava, multiplicando-se, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. A ponte se alongava, tornando-se impossível medir seu tamanho. Marcos começou a notar algo estranho. As vozes não vinham de um lado ou de outro, vinham de dentro do próprio caminhão. Não olhe para baixo, não olhe para baixo. O instinto gritava para que olhasse. Ele resistiu, mas, por um segundo, virou os olhos para o lado e viu algo que congelou sua alma. Sombras distorcidas de pessoas, impossíveis de distinguir, pairavam sob a ponte. Não havia água, não havia solo, apenas escuridão que se movia de forma independente. Cada sombra parecia querer alcançá-lo, estender a mão, puxá-lo para baixo. Marcos sentiu um frio gélido subir pela espinha. As mãos suavam frio no volante. Tentou acelerar, mas o caminhão não respondia. Era como se a ponte tivesse vida própria, se torcendo, se esticando à medida que ele avançava. As vozes começaram a falar mais rápido, em tom quase desesperado. Marcos, volte. Marcos, volte. Ele entendeu, instintivamente, que aquela estrada não estava nos mapas. Algo antigo, algo que ninguém devia cruzar, se manifestava ali. O medo tomou conta, mas ele sabia que parar significava o fim. Então, decidiu ignorar as vozes e continuar, mesmo sem saber onde estava indo. O caminhão tremeu violentamente. A madeira estalou com força. Marcos gritou, sentindo o veículo afundar em uma sombra que parecia engolir a ponte inteira. Mas, de repente, tudo se tornou quieto. O nevoeiro desapareceu, e a estrada à sua frente era novamente visível, normal. Os postes estavam ali. A cidade próxima brilhava com suas luzes familiares. Marcos piscou, incrédulo, tentando entender se havia imaginado tudo. Mas o que deixou realmente aterrorizado foi perceber que o relógio do caminhão tinha avançado exatamente 3 horas, embora ele lembrasse claramente que não haviam se passado mais que 15 minutos desde que entrou na ponte.
Algo sobrenatural havia acontecido. No dia seguinte, Marcos foi à delegacia relatar o que tinha visto. Tentou descrever a ponte que parecia infinita, o nevoeiro, as vozes e as sombras. O policial apenas levantou uma sobrancelha e disse: Estranho, essa ponte não existe mais. Foi interditada há anos, depois que um acidente matou várias pessoas. Ninguém passa por ela há mais de 10 anos. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele sabia, agora, que não havia imaginado nada. Aquela estrada quebrada, aquela ponte inexistente, estava viva de alguma forma. Uma passagem para algo que não deveria ser atravessado. Ao dirigir novamente por aquela rodovia, mesmo dias depois, ele evitava a área da ponte. Mas todas as noites, ao fechar os olhos, ainda ouvia os sussurros. Marcos, Marcos, e sabia, no fundo de sua mente, que se algum dia voltasse aquele caminho, a ponte levaria novamente para o escuro, e talvez, da próxima vez, ele não tivesse volta. O quarto 19, a porta nunca se fecha. Havia um hotel em uma cidade esquecida do interior, um prédio pequeno de fachada cinza, sempre com um letreiro piscando em vermelho, Hotel Central. Passava despercebido por quem morava ali, mas atraía viajantes cansados que só buscavam uma cama barata para passar a noite. O dono, um homem de meia idade chamado Orlando, nunca foi muito falante. O que poucos sabiam era que aquele lugar escondia uma história tão sombria que a própria cidade preferia fingir que não existia. No segundo andar, no fim de um corredor estreito e mal iluminado, ficava o quarto 19. A porta, de madeira escura e cheia de arranhões, tinha a fama de nunca permanecer fechada. Por mais que se trancasse com chave, por mais que se empurrasse com força, sempre acabava se abrindo durante a noite. Alguns hóspedes reclamavam, dizendo que a fechadura estava quebrada, mas Orlando apenas respondia com um sorriso sem graça e evitava prolongar a conversa. Naquela noite, um jovem viajante chamado Rafael decidiu se hospedar ali. Estava de passagem para uma entrevista de emprego na manhã seguinte, e o Hotel Central foi o único que encontrou disponível. Pediu um quarto barato. Sem perceber, recebeu a chave marcada com o número 19. Só uma noite, pensou ele. Não faz diferença. Mas faria. Primeira noite. Ao entrar no quarto, Rafael percebeu o ambiente pesado. As paredes tinham manchas de umidade, a cama rangia ao menor movimento e o ar parecia parado, impregnado de mofo. Jogou a mochila no canto e tentou ignorar o desconforto. Tomou um banho rápido e apagou a luz, deitando-se para descansar. Era quase meia-noite quando o som surgiu. Creec! A porta abriu lentamente, deixando uma faixa de luz fraca do corredor atravessar o quarto. Rafael se levantou irritado, pensando que não tinha trancado direito. Foi até a porta, girou a chave, testou 2 vezes. Fechada. Voltou para a cama. Mas, minutos depois, creec, a porta abriu de novo. Dessa vez, ele sentiu um arrepio. O corredor estava vazio, mas o silêncio era tão profundo que parecia vivo. Ele fechou a porta com força, encostou a cadeira do quarto para travar. Tentou dormir outra vez. Às 3 da manhã, acordou com a porta aberta novamente. A cadeira estava no chão. A escuridão do corredor parecia mais densa, como se houvesse algo parado logo atrás da soleira, observando. Rafael passou o resto da noite em claro, tremendo, com o coração acelerado. Descobertas. Na manhã seguinte, foi até a recepção reclamar. A porta do meu quarto não fecha. Fica abrindo sozinha a noite inteira. Orlando, o dono, apenas suspirou. Deve ter sido corrente de ar. Acontece, mas, se quiser, posso mudar você de quarto. Rafael deveria ter aceitado, mas estava atrasado para sua entrevista e resolveu deixar para depois. Voltaria apenas para dormir mais uma noite antes de seguir viagem. Durante o dia,
comentou com alguns moradores em uma lanchonete próxima. Ao mencionar que estava no quarto 19, a expressão das pessoas mudou imediatamente. Uma senhora idosa largou a xícara na mesa e disse, em voz baixa, "Você devia sair de lá. Gente que entra naquele quarto não sai igual." Rafael riu, achando que era superstição. Mas, no fundo, a frase ficou martelando em sua cabeça. Segunda noite. De volta ao hotel, o quarto parecia ainda mais pesado, como se tivesse ganhado vida própria. O ar estava mais frio, e as paredes pareciam estreitar-se ao redor. Rafael tentou ignorar a sensação, fechou a porta com a chave e empurrou a cama contra ela, para ter certeza de que não abriria. Mas, às 2 da manhã, acordou com um som diferente, passos no quarto, não no corredor. No quarto, levantou-se num pulo, ligou a luz, mas não havia ninguém. A porta estava aberta. A cama, que bloqueava a entrada, havia sido arrastada de volta ao lugar original, como se mãos invisíveis a tivessem movido com facilidade. O medo começou a virar pânico. Rafael saiu do quarto, foi até a recepção e exigiu trocar de aposento. Orlando apenas olhou para ele, em silêncio, e entregou outra chave. Mas, estranhamente, era novamente a chave do quarto 19. "Isso é uma piada?" perguntou Rafael. O dono apenas desviou o olhar. "É o único disponível." Sem alternativas, Rafael voltou para lá. A revelação. Na manhã seguinte, decidiu investigar por conta própria. Perguntou discretamente aos moradores, até que um senhor mais velho lhe contou a história verdadeira. Décadas atrás, uma família inteira havia se hospedado no quarto 19. Pai, mãe e 2 filhos pequenos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, mas, pela manhã, todos foram encontrados mortos. As portas estavam trancadas por dentro, nenhuma janela quebrada. A causa das mortes jamais foi explicada. Desde então, os hóspedes começaram a relatar fenômenos estranhos, portas que se abriam sozinhas, vozes infantis sussurrando, sombras se movendo no escuro. Muitos simplesmente desapareciam, deixando para trás apenas suas malas. O quarto foi fechado por anos, mas, em épocas de crise, o dono sempre voltava a alugá-lo, como se não pudesse resistir. A última noite, determinou que não ficaria mais ali. Arrumou as malas, decidido a ir embora de madrugada, antes que a porta voltasse a se abrir. Mas o sono venceu, e, por volta da meia-noite, caiu em um sono leve. Foi acordado por um sussurro infantil bem ao lado de sua cama. "Você vai ficar com a gente." O corpo de Rafael gelou. Quando abriu os olhos, viu 4 sombras em pé diante da cama. Silhuetas pequenas, como de crianças, e uma maior, imóvel, atrás delas. Todas estavam paradas, olhando fixamente para ele. A porta estava, mais uma vez, escancarada. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu mover o corpo. O ar ficou denso, pesado, impossível de respirar. As sombras se aproximaram, e a maior delas estendeu a mão em direção ao seu rosto. Rafael gritou, mas nenhum som saiu. Tudo escureceu. Na manhã seguinte, quando a camareira foi arrumar o quarto, encontrou a cama feita, a mochila de Rafael intacta no canto, mas ele não estava em lugar nenhum. Não havia sinais de que tivesse saído. A polícia foi chamada. Procuraram pela cidade inteira, mas Rafael jamais foi encontrado. Orlando apenas disse, com o rosto impassível, "Ele deve ter ido embora cedo." Mas os moradores sabiam. E, naquela mesma noite, alguém ouviu a porta do quarto 19 se abrir de novo, rangendo, como sempre. Epílogo. Até hoje, o quarto continua a ser alugado. O preço é sempre baixo, a recepção nunca comenta nada. Mas todos da cidade sabem, quem entra no quarto 19 corre o risco de não sair nunca mais. E se, em alguma viagem,
você se hospedar em um hotel barato, com corredores longos e silenciosos, verifique o número da porta antes de entrar. Se for o 19, talvez seja melhor procurar outro lugar, porque a porta nunca se fecha, e ela pode estar esperando justamente por você. A criança na janela, o bairro que não dorme. Na periferia de uma cidade de interior, havia uma rua chamada de o bairro que não dorme. Não porque fosse barulhenta, mas porque ninguém ali conseguia ter uma noite tranquila. A razão estava em uma casa abandonada, no meio da rua, com janelas empoeiradas, paredes descascadas. Durante o dia, parecia apenas mais um imóvel esquecido pelo tempo, cercado por mato alto. Mas, quando a noite chegava, especialmente depois da meia-noite, moradores diziam que uma criança aparecia na janela do segundo andar, imóvel, acenando lentamente para quem passava. No início, poucos acreditavam. Muitos pensavam que era uma brincadeira de adolescentes. Mas os relatos se acumularam. Pessoas diferentes descreviam a mesma cena. Uma criança pálida, de cabelos escuros e olhos fundos que refletiam a luz do poste, sempre acenando como se chamasse alguém. Os primeiros relatos. Dona Marinalva, que morava em frente, foi a primeira a falar sobre o fenômeno. Acordava todas as noites por volta das 3, sentindo-se observada. Um dia, espiou pela cortina e viu a criança. Era pequena, franzina, parecia um menino de uns 7 anos. Ele levantou a mão e acenou. Eu senti o sangue gelar, fechei a cortina correndo e passei o resto da noite em claro. Outros vizinhos confirmaram. Alguns diziam que, ao tentar ignorar, sonhavam com a criança entrando em suas casas, atravessando paredes, sempre sorrindo. O mais perturbador, ninguém lembrava de uma criança morando ali. A última família se mudará há décadas, sem registros de mortes infantis. O bairro em alerta. Logo ninguém mais passava em frente durante a madrugada. Motoristas evitavam estacionar. Crianças foram proibidas de brincar ali, e até os cães reagiam estranhamente diante dos portões enferrujados. Curiosos apareciam. Jovens tentavam filmar a criança, mas desistiam antes de entrar, tomados por um arrepio paralisante. Os que insistiam juravam que a figura mudava de janela, acompanhando-os com o olhar. 2 rapazes gravaram com o celular, provando que não era invenção. No início, a janela estava vazia. Segundos depois, uma figura se materializou atrás do vidro. A criança. Sem expressão, sem piscar, apenas acenando. O vídeo circulou, mas sumia misteriosamente das galerias. A investigação de um morador. Entre os moradores, havia um homem chamado Luiz, que não acreditava em nada. Dizia que o bairro estava sendo manipulado pelo medo coletivo. Numa noite chuvosa, armado de lanterna, pulou o portão e entrou. O térreo estava coberto de poeira e mofo. Encontrou móveis velhos, escada podre e paredes escadas com desenhos estranhos, boneco de palito, círculos, pequenas mãos estampadas em carvão. No segundo andar, ouviu passos leves. Aproximou-se do quarto da janela e sentiu um vento gelado. Abriu a porta de repente. Estava vazio. Mas no vidro havia uma marca clara de mão infantil, recente. Ele recuou. Foi então que ouviu uma voz baixa, quase sussurrada. Oi. A lanterna piscou. Luiz correu escada abaixo e saiu sem olhar para trás. Nunca mais comentou, mas todos notaram que ele passou a evitar aquela rua. O pesadelo coletivo. Com os meses, os sonhos dos moradores pioraram. Muitos acordavam às 3 da manhã com batidas nas janelas. Outros ouviam uma criança pedindo para entrar. Seu Joaquim, o mais velho, jurava ter visto a figura parada diante da televisão desligada, sorrindo no reflexo. Casos de insônia e depressão se espalharam. Alguns moradores se mudaram. O bairro ganhou fama, e visitantes apareciam apenas para se arrepender depois da primeira noite. Um pastor foi chamado para exorcizar a casa. Passou horas em oração diante do portão,
afirmando que não era uma criança, mas algo antigo, disfarçado. No dia seguinte, foi encontrado desacordado em sua igreja, murmurando apenas: aceno, aceno. A última noite. O ápice ocorreu em uma madrugada sem lua, quando adolescentes decidiram passar a noite na casa para filmar tudo. O vídeo nunca foi postado, mas vizinhos ouviram gritos cortando o silêncio. Dias depois, encontraram apenas uma mochila com o celular de um deles. O aparelho tinha um único vídeo. Mostrava o grupo rindo na sala, até a câmera virar para a janela. A criança estava lá, acenando, mas, dessa vez, não estava do lado de fora. Estava dentro do quarto, ao lado deles. A gravação terminou em gritos e a imagem tremendo. Após isso, a prefeitura interditou o local. Correntes foram colocadas no portão, mas todos sabem que não adianta. O aceno ainda é visto, como se a criança tivesse encontrado novas janelas para aparecer. Epílogo. Hoje, quem passa pela rua evita até olhar para casa. Dizem que, se você cruzar o olhar com a criança e responder ao aceno, algo muda em sua vida para sempre. Muitos que ousaram acabaram em acidentes, doenças repentinas ou simplesmente sumiram. O bairro continua sem dormir, e a lenda da criança na janela cresce a cada novo relato. Afinal, ninguém esquece aquele movimento lento da pequena mão levantando-se no vidro, convidando silenciosamente a olhar mais de perto. Chamado na névoa, a voz no poste de luz. Naquela rua estreita, escondida entre duas avenidas movimentadas, havia um detalhe que incomodava os moradores mais atentos. Um único poste de luz, antigo e enferrujado, nunca parecia funcionar direito. Às vezes piscava, às vezes se apagava completamente, mergulhando parte da calçada em sombras densas. Mas não era a escuridão que assustava quem passava por ali. O verdadeiro pavor vinha dos sussurros que ecoavam sempre que a neblina descia. Roberto, um homem de 40 anos, era um dos poucos que ainda precisava usar aquela rua tarde da noite, voltando do trabalho. Trabalhava em turnos longos, e para cortar caminho até em casa, passava sempre por aquele trecho. Foi ele quem primeiro comentou com os vizinhos que, ao atravessar a área iluminada pelo poste, ouvia seu próprio nome sendo chamado. Roberto, um murmúrio arrastado, quase engolido pela noite. No começo, pensou ser apenas coisa da sua mente cansada, mas os sussurros se repetiam em diferentes dias, sempre quando havia névoa. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, mas terminava invariavelmente debaixo do poste, onde a lâmpada vacilava. O primeiro encontro. Numa noite fria, enquanto apressava o passo para não perder o último ônibus, Roberto ouviu novamente o chamado. O ar estava denso, branco, e mal conseguia enxergar 3 metros à frente. Quando passou pelo poste, a lâmpada estourou com um estalo, mergulhando em sombras. O silêncio foi interrompido por um sussurro ainda mais nítido, bem perto de seu ouvido. Roberto? Ele congelou. Sentiu o hálito frio em sua nuca, mas, ao virar-se, não havia ninguém. O coração disparou. Saiu correndo e jurou nunca mais usar aquele caminho. Mas a vida não lhe deu muitas opções. As rotas alternativas eram longas e inseguras, e com o tempo ele se viu obrigado a voltar por ali. A vizinhança em alerta. Quando comentou no bar da esquina, os moradores apenas abaixaram a voz. Todos já tinham ouvido algo semelhante. Uns diziam que eram vozes chamando nomes diferentes, outros que era apenas um ruído estranho do poste. Mas ninguém negava a sensação de ser observado ao passar por ali. Seu Antônio, um idoso que morava próximo, contou que aquilo acontecia há décadas. Segundo ele, o poste fora instalado depois que uma tragédia marcará aquela esquina. Um rapaz atropelado por um caminhão em uma noite de neblina densa. O corpo só fora encontrado pela manhã, e até hoje a família não se conformava. Desde então, quem passa de madrugada escuta o nome chamado. Alguns até respondem, mas esses nunca mais foram vistos.
murmurou o idoso, encarando seu copo de cachaça. O retorno inevitável. Cético, mas intrigado, Roberto decidiu provar que aquilo não passava de superstição. Numa noite, quando a neblina tomou a rua, caminhou até o poste, celular em mãos para gravar tudo. A lâmpada piscava, lançando luz fraca sobre o asfalto molhado. De repente, a voz surgiu novamente. Roberto? Dessa vez, não parecia apenas um chamado. Era uma súplica, quase um pedido de ajuda. Ele parou, respirou fundo e decidiu responder. Quem está aí? O celular tremeu em sua mão. O vídeo mostrava apenas a rua vazia, mas o áudio captou uma risada curta, sufocada, que não vinha de lugar algum. Roberto saiu apavorado e só percebeu depois que o vídeo havia se apagado sozinho da memória do aparelho. O desespero crescente. Nos dias seguintes, a situação piorou. Mesmo em outras ruas, Roberto começou a ouvir o chamado. No trabalho, na fila do mercado, no silêncio de sua sala. A voz surgia sempre suave, sempre na mesma entonação. Era como se o poste tivesse grudado nele. Às 3 da manhã, acordava ouvindo batidas ritmadas em sua janela. Quando abria as cortinas, via apenas a rua deserta, mas o clarão intermitente do poste piscando ao longe parecia zombar dele. Seu rosto emagreceu, olheiras profundas se formaram, e os colegas notaram que ele murmurava sozinho, como se conversasse com alguém invisível. A noite final. Certo dia, Roberto decidiu enfrentar de vez o mistério. Saiu de casa sem avisar a ninguém e foi até o poste, coberto pela névoa espessa. Levava uma garrafa de álcool e fósforos. Queria incendiar o maldito objeto e acabar com tudo. Quando se aproximou, ouviu não apenas seu nome, mas dezenas de vozes diferentes, chamando uns sobre os outros, todos vindo de dentro da luz piscante. Algumas choravam, outras riam, mas todas sussurravam com urgência. Ele parou sob o poste, derramou o álcool e acendeu o fósforo. Mas, antes se pudesse lançar a chama, a lâmpada explodiu. A rua mergulhou em escuridão total. No breu, as vozes se uniram em um único grito, que não era humano. Roberto largou o fósforo aceso e desapareceu na névoa. Epílogo. No dia seguinte, encontraram apenas sua jaqueta jogada no chão, encharcada pelo orvalho. O poste foi trocado pela prefeitura, mas os moradores garantem que nada mudou. O novo também pisca, e a voz continua chamando. Quem passa por ali evita olhar para cima, mas todos sabem. Se você escutar seu nome e ousar responder, a névoa vai se fechar ao redor e ninguém mais vai encontrá-lo. A rua permanece deserta nas madrugadas, exceto pelo velho poste enferrujado que, entre lampejos, ainda guarda os ecos de quem já foi chamado e nunca voltou. Silêncio no hospital, o último paciente. Hospitais sempre carregam uma atmosfera estranha durante a noite. Os corredores ficam silenciosos demais, o cheiro de desinfetante parece mais forte, e qualquer batida ou render ecoa como se viesse de dentro das paredes. Para Ana, uma enfermeira que trabalhava em plantões noturnos há anos, aquilo já não era novidade. Ela estava acostumada a passar madrugadas cuidando de pacientes em silêncio, preenchendo relatórios e lidando com emergências ocasionais. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que ela jamais esqueceria. O hospital em que trabalhava ficava em uma região afastada, um prédio antigo que ainda mantinha alas desativadas, fechadas havia décadas. As janelas eram altas, os corredores estreitos e a iluminação fraca. Muitas vezes, Ana ouvia boatos dos funcionários mais antigos sobre estranhos acontecimentos ali dentro, passos em corredores vazios, pacientes chamando por enfermeiras que não existiam, quartos em que ninguém queria entrar. Ela nunca deu crédito, até a noite em que recebeu um chamado para atender o quarto 23 da ala antiga. Confusa, verificou a prancheta de registros. Não havia nenhum paciente listado naquele setor. Aquela ala estava fechada há anos, usada apenas como depósito. O chamado viera pelo rádio interno.
uma voz baixa e urgente pedindo atendimento imediato. Pensando em erro de comunicação, decidiu verificar. Afinal, se alguém havia conseguido acesso ao local, poderia estar precisando de ajuda. Quando entrou no corredor da ala desativada, sentiu imediatamente a diferença. O ar era mais frio, a iluminação parecia instável, como se as lâmpadas lutassem para se manter acesas. O som de seus passos ecoava demais, reverberando como se o espaço fosse maior do que realmente era. Ao se aproximar do quarto 23, percebeu que a porta estava entreaberta. Lá dentro, a cama estava ocupada. Um homem magro, de pele pálida e cabelos escuros, estava deitado imóvel, com os olhos fixos no teto. Vestia uma camisola hospitalar antiga, diferente das atuais. Ana sentiu um arrepio, mas se aproximou com profissionalismo. Perguntou seu nome, mas ele não respondeu. Apenas virou lentamente a cabeça e sorriu de um jeito que não parecia natural. Ela checou seus sinais vitais, mas não conseguiu identificar nada. O estetoscópio não captava batimentos, a expiração não levantava o peito. Ainda assim, o homem continuava ali, olhando para ela. Nervosa, disse que iria buscar o médico, mas antes que saísse, ouviu a voz dele pela primeira vez. Não me deixe sozinho, ainda não acabou. O tom era baixo, quase um sussurro, mas cada palavra parecia ecoar dentro da mente dela. Ana saiu apressada, mas quando voltou com outro enfermeiro, o quarto estava vazio. A cama, arrumada, coberta apenas por poeira acumulada. O colega a olhou desconfiado, dizendo que ninguém estava ali há anos. Ela insistiu que havia visto o paciente, mas não havia registro nem sinal de entrada. Na noite seguinte, durante o mesmo horário, a chamada pelo rádio voltou a acontecer. Quarto 23. Mais uma vez, contra o bom senso, Ana foi verificar. E lá estava ele, o mesmo homem, imóvel, com o mesmo olhar fixo. Mas desta vez, falou antes mesmo que ela se aproximasse. Você já ouviu os outros? Eles também esperam. Do fundo do corredor, ecoaram passos e gemidos baixos, como se outros pacientes estivessem se levantando de quartos que nem deveriam existir. As portas rangeu e Ana viu vultos se moverem. Sombras de pessoas magras, vestidas com camisolas antigas, algumas com ataduras manchadas, outras caminhando como se arrastassem correntes invisíveis. Ela correu, desesperada, mas ao atravessar a porta de saída da ala, caiu no chão do corredor principal. Um segurança a encontrou, pálida e sem fôlego, dizendo apenas: "Eles estão esperando." Dias depois, Ana pediu transferência. Nunca mais voltou àquele hospital, mas colegas afirmam que, desde então, o quarto 23 aparece listado nos registros internos durante a madrugada, mesmo sem pacientes. Quando verificam, está vazio. Mas quem ousa entrar garante que a cama ainda guarda a marca de um corpo deitado, e às vezes se escuta a voz baixa, quase um pedido: "Não me deixe sozinho." E em algumas madrugadas mais silenciosas, outros funcionários juram ter visto vultos caminhando pelos corredores da ala desativada, sempre em direção ao mesmo quarto, sempre à espera do último paciente. A casa atrás da colina, o cão não para de latir. Quando a família de Marcos se mudou para a nova casa, no alto de uma pequena colina, tudo parecia perfeito demais. O lugar era tranquilo, cercado por árvores, com uma vista que alcançava toda a vizinhança. O preço do imóvel fora surpreendentemente baixo, o que despertara alguma desconfiança no começo, mas o corretor insistira que era apenas por conta da localização isolada. Era exatamente o que eles procuravam: sossego depois de anos morando em um apartamento apertado no centro da cidade. O filho pequeno, Daniel, poderia brincar no quintal, e até o cachorro da família, Thor, finalmente teria espaço para correr livremente. Mas logo nos primeiros dias, Marcos percebeu algo estranho. A poucos metros de sua casa,
Separada apenas por uma cerca enferrujada e uma estreita faixa de mata, havia outra residência. Diferente da deles, aquela casa era escura, com janelas cobertas por tábuas velhas e um telhado que parecia prestes a desabar. A pintura descascada revelava camadas antigas de cores, e as paredes estavam cobertas por trepadeiras secas. O lugar parecia abandonado. Marcos perguntou ao vizinho mais próximo, um senhor chamado Augusto, quem morava lá. A reação do idoso foi imediata. Desviou o olhar e murmurou algo sobre não se envolver com aquela casa. Nenhum detalhe, nenhuma explicação, apenas a recomendação de ignorar a existência da construção. Nos dias seguintes, a família começou a notar que todos os vizinhos faziam o mesmo. Ninguém jamais passava em frente à casa da colina. As crianças brincavam em ruas mais distantes. Adultos mudavam de calçada e até os carteiros evitavam chegar perto. Era como se a velha casa fosse invisível para todos, um espaço apagado do bairro. O primeiro sinal. Thor, o cachorro da família, parecia ser o único a não ignorar a casa. Todas as noites, sem exceção, ele corria até a cerca, encarava a construção e latia de forma desesperada. O animal não reagia a barulhos comuns. Não havia gatos ou outros cães por perto. Era sempre para a mesma janela, no andar de cima da casa abandonada, que seus olhos se fixavam. Certa madrugada, Marcos acordou com o barulho insistente dos latidos. Ao olhar pela janela, viu o cachorro em posição de ataque, rosnando contra a escuridão. Mas então percebeu algo mais. Uma sombra passou atrás das tábuas que cobriam a janela da casa vizinha. Era uma forma humana, alta, que se movia lentamente. Assustado, acordou sua esposa, que jurou ter visto a mesma coisa. Decidiram chamar a polícia, acreditando que poderia ser um invasor ou um morador de rua ocupando o imóvel. Mas, quando as viaturas chegaram, a casa estava trancada, empoeirada, sem qualquer sinal recente de vida. Os policiais disseram que aquele imóvel estava interditado havia mais de 20 anos, após um incêndio que quase destruiu o interior. A história da casa. Intrigado, Marcos insistiu em perguntar mais ao vizinho Augusto. Depois de muita resistência, o idoso revelou que sabia. Décadas antes, uma família morava naquela casa. Um casal e sua filha pequena. Numa noite de inverno, os vizinhos ouviram gritos vindos da colina. Quando chegaram, encontraram a casa em chamas. A menina nunca foi encontrada, apenas os restos dos pais. Dizia-se que a criança ficará presa no andar de cima, atrás de uma porta trancada. Desde então, moradores juravam ouvir seus gritos na madrugada e cães latiam para as janelas como se algo ainda estivesse ali. Aos poucos, a vizinhança aprendeu a fingir que a casa não existia. A obsessão de Daniel. O filho de Marcos, Daniel, também começou a se interessar pela casa. Passava horas no quintal, olhando em direção às janelas escuras. Um dia, Ana, sua esposa, o encontrou acenando para alguém. Ao perguntar com quem ele falava, o menino respondeu naturalmente: "Com a menina da janela. Ela disse que quer brincar comigo." O sangue de Ana gelou. Tentou explicar que a casa estava vazia, mas Daniel insistia que via uma criança de vestido branco, sempre acenando quando Thor latia. A noite do desaparecimento. O clima ficou insuportável. Thor já quase não comia, sempre em alerta. Daniel dormia mal, dizendo que a menina o chamava de madrugada. Marcos pensou em mudar novamente, mas as finanças não permitiam. Numa noite particularmente fria, o cão começou a latir mais forte do que nunca. Marcos e Ana correram para o quintal e encontraram o portão aberto. Daniel não estava no quarto. A cerca que separava as duas casas estava quebrada, como se alguém tivesse forçado a passagem. Eles gritaram pelo filho, desesperados, mas a única resposta foi o eco dos latidos de Thor e um som fraco vindo do segundo andar da casa abandonada, o bater de uma janela contra a parede, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Marcos entrou correndo,
mesmo com Ana implorando para não fazê-lo. A casa cheirava a madeira queimada e mofo. O chão rangia a cada passo. Subiu as escadas. No corredor, jurou ouvir risadas infantis seguidas de passos correndo. Ao abrir a porta do quarto no fim do corredor, encontrou apenas móveis queimados, poeira e escuridão. Daniel nunca foi encontrado. Epílogo. Dias depois, vizinhos contaram que, pela primeira vez em muitos anos, viram movimento naquela casa. À noite, nas janelas do segundo andar, duas silhuetas pequenas apareciam. Uma menina de vestido branco e um menino. Thor, o cachorro, morreu pouco depois, encontrado deitado diante da cerca, como se tivesse desistido de vigiar. Desde então, ninguém ousa olhar diretamente para a casa atrás da colina. Mas, de vez em quando, ao cair da noite, é possível ouvir o som distante de um cachorro latindo, seguido de risadas de crianças ecoando na colina.